Bom dia! Nessa segunda-feira, dia 26 de outubro, que coisa gostosa! Vamos lá começar o nosso dia com essa música maravilhosa que está ao fundo, um trechinho dela, na verdade. Olha que coisa gostosa. Te adorarei, Senhor, De todo o coração. te Amo essa música. bendirei, te glorificarei, Senhor. Enquanto espero a tua volta, eu volto aqui, Música de Fábio Melo. te receber em mim. Eterniza minha vida. Pegadas na tua ausência. Essa música do Fábio Melo, Padre Fábio Melo, maravilhosa, maravilhosa. Amo essa música, ouço ela às vezes repetidas vezes. Ouço repetidas vezes. Essa música é lindíssima, belíssima. E enquanto nós esperamos a volta do Senhor, nós voltamos para o sacramento da Eucaristia, junto dele, na presença dele, recebendo o seu corpo e sangue em nós. E ontem à noite fui à missa, geralmente eu vou de manhã, acabei indo ontem à noite, tive que fazer algumas coisas aqui, fui à celebração da Santa Missa às 19 horas aqui. Maravilhoso receber Jesus na Eucaristia, maravilhoso, olha, absurdamente maravilhoso, não tem encontro melhor para o final de semana. É claro que nós podemos receber todos os dias nos lugares que tem celebração da Santa Missa, podemos recebê-lo todos os dias. E se não podemos recebê-lo ali na comunhão, na celebração pessoal, nós podemos recebê-lo em espírito também durante uma celebração da Santa Missa, pela internet, enfim, YouTube. Hoje tem todas as celebrações da Santa Missa, nós podemos receber Jesus Eucarístico, ainda que só espiritualmente. Então, se você não pode ir numa missa presencial, então, porque tem cidade que está ainda bem restrito, aqui graças a Deus nós temos celebração da Santa Missa. Estive ontem às 19 horas recebendo Jesus Eucarístico. Então essa música que toquei logo no comecinho, ali a música do Fábio Melo, que fala pegadas da sua ausência, maravilhosa, ouça porque vale a pena. E para nos prepararmos para a vinda do Senhor, enquanto eu espero a sua volta, eu volto aqui te receber, Senhor, porque te receber em mim eterniza a minha vida. Essa música é linda, lindíssima. Vamos lá para a nossa meditação de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, Jussi, Rose, olha que gostoso estar na presença de vocês aqui. Muito obrigado pela tua presença, um bom dia, um excelente dia na presença do Espírito Santo. Vamos convidar ele. Vem, Espírito Santo, renovar as minhas forças. Vem, Espírito Santo, fazer nova todas as coisas. Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Hoje, o que nós vamos fazer? Conduz o meu caminho, conduz as minhas ações. E aqui está falando hoje, gente, 93 encontros nós estamos. Olha que coisa gostosa. E a mensagem de hoje é a hora da visitação. Simplifique a sua vida. Não trabalhe por aquilo que perece. A única coisa de valor permanente é fazer a vontade de Deus. Você dissipa suas energias espirituais com muitas atividades. O envolvimento demasiado é uma ameaça constante, da mesma forma como ocorreu com Jesus e seu ministério terreno. Por isso, constantemente, ele ia para o monte para orar, a fim de compensar a pressão diária das multidões. Tenho planos para você e estão sendo obstruídos pelos seus. Tenho trabalho para você e o tempo urge. Precisará estar livre para realizá-lo. Não estará limitado se fizer os devidos preparativos agora. Conheça sua hora de visitação. E a autora cita aqui um trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 21 a 22. Aí esse capítulo diz, esse trecho, diz as disposições para seguir Jesus. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: segue-me
e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Aqui, deixa eu só colocar esse som, virar um pouquinho para cá. Aqui nessa mensagem, o que quer dizer enterrar o meu pai? Eu até li um trecho de uma meditação de um sacerdote, e nessa passagem não quer dizer literalmente enterrar o pai carnal, digamos assim. Aqui quer dizer das leis antigas, enterrar, né, naquele contexto histórico, é claro, tá, gente? Naquele contexto histórico, queria dizer assim, aquelas tradições antigas dos judeus. E aí Jesus fala, deixa os mortos enterrar seus mortos, porque quem já está morto espiritualmente, ele não quer me seguir. Então, para eu seguir Jesus, eu tenho que deixar as velhas manias, as velhas tradições, porque Jesus ele veio fazer o quê? Ele veio trazer algo novo. Os judeus eram muito apegados a leis, era muito de falar e não de praticar o amor de Deus. Então, assim, eles seguiam rigidamente alguns preceitos. Isso todo mundo sabe, porque quando nós vamos na celebração da Santa Missa, ou mesmo para quem é evangélico que vai na sua celebração, os pastores falam isso. Eles eram muito apegados às leis e, na verdade, não praticavam o amor de Jesus. Então, Jesus veio trazer algo novo. Jesus veio trazer o maior mistério do amor, o maior, como que é realmente para seguir Jesus, porque não é seguindo leis que nós vamos seguir. Aquele tempo, né? Estou trazendo para vocês aquela época. Então, Jesus veio trazer uma coisa nova, romper com velhas tradições. Então, aqui quer dizer, deixai os mortos enterrar os mortos. Porque se nós estamos mortos espiritualmente falando, nós temos que seguir Jesus de uma maneira diferente, porque Jesus naquela época ele veio trazer algo que era novidade, tanto que ele não foi aceito entre os seus, entre os próprios, a sua própria gente, ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele tinha uma maneira diferente de ser. Jesus ele pregava o amor, a caridade, a piedade, a misericórdia, e eles tinham, assim, seguindo os preceitos, eles foram criando leis engessadas que afastavam as pessoas dos outros. Então, tinham castas diferentes, não podia se misturar com não sei quem. Então, assim, os leprosos eram isolados, as pessoas eram vistas como boas ou más conforme a sua condição física até. Se a pessoa naquele tempo tinha um problema físico, eles viam como castigo de Deus. Então era uma coisa assim bem distorcida, e Jesus veio trazer um novo ensinamento, que não era porque a pessoa tinha uma deformidade no corpo que ela era esquecida por Deus. Tanto que Jesus veio curando leprosos, veio curando cegos, não só fisicamente, mas espiritualmente. Então aqui, nesse contexto, quer dizer, deixe que os mortos enterrem os mortos. Aqueles que já são mortos espiritualmente, deixe eles lá. Por quê? Ele estava convidando esse menino, esse rapaz, esse jovem, não fala aqui o nome, mas ele estava convidando para um renascer, uma nova vida em Cristo. Então ele dizia, segue-me, que aqui vai ser diferente, aqui eu vou fazer diferente. Mas você deixe lá os preceitos antigos, os mortos, com quem está morto espiritualmente e não quer saber desse renovo, dessa vida nova, desse amor novo, disso que eu venho pregar. Então, é nesse contexto que diz, deixe que os mortos enterrem os mortos. Tá? Então, porque às vezes a gente tem a impressão que fala, nossa, Jesus não deixou nem o rapaz enterrar o pai dele, mas não é nesse sentido que está dizendo o Evangelho aqui. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 21 e 22, é nesse contexto, quem já está morto espiritualmente. Então, para seguir Jesus, nós temos que estar vivos, reavivados pelo Espírito Santo. Por isso, já no início ali, eu pedi ao Espírito Santo que venha nos conduzir, que venha nos reavivar, que venha nos dar sustento, que venha nos dar força. Por quê? Para que nós possamos seguir Jesus com esse espírito de renovo, com essa vontade, essa determinação de realmente fazer a vontade de Deus. E seguindo não velhos preceitos, nós temos que seguir aquilo que Jesus nos ensinou, que ele veio trazer uma nova visão de vida.
Então, não apego às leis dos homens, mas apego às leis de Deus. De maneira nenhuma Jesus veio para que nós desobedecêssemos os 10 mandamentos, não é isso. Mas que nós os olhássemos de uma forma diferente, vivendo efetivamente aquilo, porque os 10 mandamentos acabaram se tornando simplesmente letra morta, porque os homens daquele tempo, quando Jesus veio, não estavam praticando efetivamente o amor de Deus, que ele dizia ali, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os judeus, eles tinham algo muito negativo em algumas das suas tradições, que era justamente excluir os marginalizados e não acolher os marginalizados como Jesus fez. Você pode ver, gente, Jesus, ele andava com os piores. Eram os piores, ele escolheu os piores. Os apóstolos de Jesus eram os mais perebentos, vamos dizer assim. Eram os mais broncos. Pedro era bronco, ele era grosso. Se você olhar ali os apóstolos, os 12 principalmente, era ladrão, era cobrador de impostos, eram pecadores assim. E as mulheres também que seguiram Jesus depois. Maria Madalena e outras mulheres, grandes mulheres na Bíblia, mas também que foram muito pecadoras. Então Jesus, ele veio para mostrar o quê? Eu não excluo ninguém, eu não tiro ninguém. Ninguém está acima da lei de Deus. E ninguém pode se colocar como estar no céu vivendo a lei dos homens. São os mandamentos que eu vim trazer para vocês, para que vocês vivenciem efetivamente esses mandamentos. E quando eu digo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, eu quero dizer o amor de verdade, não o amor da boca para fora, o amor pronunciado eu te amo. Não é vivenciado, experimentado, experienciado. É esse amor que Deus vem falar. Porque, gente, já falei várias vezes aqui e repito, amar o próximo é desafiador. Ontem ainda na missa, o padre falava isso. Deus é amor por excelência, né? Isso também eu já disse aqui para vocês. E você demonstrar o amor a Deus, o amor ao próximo em gestos, palavras e ações é desafiador. Por quê? Porque quando eu saio da igreja, ali dentro tá tudo maravilhoso, mas e dentro no meu dia a dia? Eu vivenciar esse amor de Deus quando eu tenho que amar aquela pessoa que me feriu, quando eu tenho que amar o meu marido que me instiga, que me irrita, a minha esposa que me irrita, quando eu tenho que amar meus filhos, que às vezes eu tenho vontade de uma chinelada neles. Amar aquela pessoa que me feriu, amar a mim mesmo e me perdoar pelas minhas misérias, pelos meus erros passados. É isso que é desafiador no nosso dia a dia. Dizer eu te amo, é muito fácil, eu posso falar isso para qualquer pessoa. Agora, eu provar que eu amo, aí é que está o desafio nosso diário. E é isso que vai nos levar para a casa do Pai. E é isso que vai fazer com que Deus nos separe como pessoas boas para levar junto dele. E não como joio que tem que ser lançado ao fogo. Então, experimentar Deus é viver esse amor dele no dia a dia, nos nossos desafios diários, com aquelas pessoas que mais nos magoam, que mais nos machucam. Então, aqui nesse contexto, deixar os mortos, enterrar os mortos, é nesse sentido. Deixa as velhas tradições, deixa as leis dos homens e vem seguir a minha lei. É isso que Jesus quer dizer. E aqui ele vem dizer, nessa hora da visitação, simplifica a sua vida. Ele está dizendo para nós não trabalharmos? Não, tá? Porque olha aqui. Não trabalhe por aquilo que perece. A única coisa de valor permanente é fazer a vontade de Deus. Você dissipa suas energias espirituais com muitas atividades. Então Deus não está dizendo aqui, olha, não é para trabalhar, é só para viver de oração. Não é isso. Deus está falando para quê? Para que nós não consumamos as nossas energias espirituais, não gastemos as nossas energias espirituais só trabalhando pelo que perece. Porque eu, Anice, fui uma dessas pessoas que eu não tinha muito tempo para Deus. Embora tenha sido criada dentro da igreja, teve uma fase da minha vida que eu trabalhava, chegava no final da noite, eu não tinha nem coragem de rezar, eu estava tão cansado que eu não tinha nem ânimo para rezar. E eu não separava um tempo mais específico para a oração. Por quê? No nosso dia a dia, nós podemos orar e trabalhar. Então, nós podemos fazer do nosso trabalho um momento de oração. Nisso, que jeito?
fazendo o que é certo o tempo todo. Então eu vou estar em oração o tempo todo. Estou no meu trabalho, eu procuro levar a Deus, levar Jesus para o meu trabalho. Proclamar Jesus. Nossa, mas eu tenho uma vergonha, pessoal lá do meu trabalho não é muito assim. O que eles vão pensar? Eu prefiro agradar a Deus do que agradar os homens. Com certeza, com certeza. E eu já falei, acho que isso aqui, eu fui até criticada dentro da minha própria família, porque eu era chamada de freirinha dentro da minha família. Eu estudei para freira 3 anos, frequentei, não colégio interno, mas frequentava as reuniões, porque uma época eu queria ser freira, mas isso lá muitos anos atrás. E a Anice é freirinha. Lá vem a Anice com oração, tudo bem. Claro, você não vai se tornar aquela pessoa chata, tá, gente? Porque eu falava, era nos momentos inoportunos que eu às vezes tentava inserir Deus. Hoje não. Hoje é com um pouco mais de cautela, um pouco não tentando impor a minha ideia para as pessoas. Então também nós temos que ter esse discernimento, senão a gente se torna aquela pessoa chata, né? É como aquele cara que fala só de futebol, aquela pessoa que fala só de política, falar só de Deus o tempo todo também mas é demonstrar com os meus atos e as minhas palavras Deus. Então não é ficar forçando a pessoa a querer acreditar, não é isso. É nos meus gestos, nas minhas palavras, a pessoa perceber que Deus ali habita. Então eu levo Deus no meu trabalho, eu levo Deus onde eu estiver. Por quê? Para que a pessoa sinta a presença de Deus em mim. Então é isso que é o estar em oração o tempo todo, é isso que estar na presença de Deus, é isso que estar falando com Ele o tempo todo. Então nós estaremos em comunhão o tempo todo. Só que eu preciso todos os dias reservar um tempo para estar com Deus, para me abastecer, como diz aqui. Jesus, ele ia se abastecer rezando à noite. Enquanto seus discípulos, seus apóstolos, aquela multidão de pessoas estava dormindo, ele se retirava para orar. Por quê? Para se abastecer do Espírito Santo. Porque imagina o quão cansativo era aquela multidão sugando as forças de Jesus. Porque as pessoas seguem outras de oração porque elas querem seus próprios milagres, elas querem descobrir. Eu vejo com Pedro Siqueira, quando nós fizemos aquela peregrinação junto com Pedro, meu Deus, tem um pessoal que não tem discernimento. Eles quase que não deixavam o coitado almoçar, quase que não deixavam o coitado fazer ali. Eu sei que, gente, ele tem muitos dons, mas meu Deus, as pessoas sugavam, as pessoas queriam, sabe assim, queriam estar perto, as pessoas pela própria insaciedade. A pessoa que tem Deus, ela não precisa de ninguém para ficar ali agarrando, fazendo os milagres, contando os milagres para ela. Ela tem uma comunhão com Deus. É claro que é maravilhoso quando você tem um terço com Pedro Siqueira. Eu amo. Ele tem alguns terços, ele tem orações ali no YouTube e de vez em quando eu ainda acompanho. Às vezes não posso acompanhar. Ontem mesmo ele fez um terço às 4 horas da tarde, eu não pude acompanhar, mas depois eu participo, porque para Deus não tem tempo. Mas tem pessoas que ela acha que aquela pessoa é que vai resolver o problema dela. Não é. Se você não tiver uma comunhão com o Espírito Santo, não tem pastor, padre que resolva o teu problema, meu amigo. Então assim, você tem que ter uma vida de oração. E quando você estiver com uma pessoa dessa, como Pedro, eu posso citar o Pedro, mas posso citar a irmã Zélia, Ironi Spudaro e outras pessoas que têm dons, Vera Casagrande. Então assim, é gostoso estar na presença daquela pessoa, mas eu não preciso sugar aquela pessoa. Tem pessoa que quer tocar na pessoa como se ela fosse fazer o milagre. Não, quem faz o milagre é Deus. Agora vocês imaginam Jesus, na época de Jesus, o quão que ele era sugado. E se ele não tivesse essa comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão direta com Deus, com o Pai, apesar dele ser Deus, Deus Filho, ele tinha que se abastecer também. No quê? Na oração de silêncio, na oração de contemplação. Então nós precisamos também ter isso todos os nossos dias. Porque senão nós vamos nos esvaziando e vamos nos esgotando e vamos ficando cansados, porque o dia a dia, a labuta diária, nos tira as forças. E tem pessoas onde nós estamos que nos tiram as forças, vocês sabem disso. Tem lugar que nós vamos, que nós saímos parece que carregados com as forças negativas que aquelas pessoas têm. Então nós precisamos de um abastecimento maior e é isso que Deus vem nos dizer aqui, olha.
O envolvimento demasiado é uma ameaça constante da mesma forma como ocorreu Jesus em seu ministério terreno. Ou ele está dizendo aqui, Jesus enquanto homem. Por isso, constantemente, ele ia sozinho para o monte para orar, a fim de compensar a pressão diária das multidões. Então, assim, ele precisava se energizar, ele precisava estar junto de Deus, porque ele também era homem. Jesus esteve na terra como Deus e como homem, mas ele sofreu as agruras de um homem. Então, tudo que nós sentimos carnalmente, dizendo ele também, as aflições espirituais. Por quê? Porque ele estava aqui numa missão do Pai. E as pessoas sugavam a energia dele. E Deus diz aqui, eu tenho planos para você. E ele está dizendo, Nanice, eu tenho planos para você. E está dizendo para você, você que entrou aqui, eu tenho planos para você. Estão sendo obstruídos pelos seus planos. Tenho trabalho para você e o tempo urge. Precisará estar livre para realizá-lo. Não estará limitado se fizer os devidos preparativos agora. Conheça a sua hora de visitação. Qual é a hora de visitação de Jesus para você? E aí ele diz, deixe os mortos enterrar os mortos. Deixe quem está morto espiritualmente enterrar. Viver lá com seus preceitos, viver lá da forma antiga. Eis que eu trago para você novas coisas. Eis que faço novas todas as coisas na sua vida. Mas para isso você tem que dedicar um tempo comigo. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que trago para você um tempo novo, mas eu preciso que você tenha tempo de qualidade comigo para que você sinta no seu coração o que eu tenho para você. Essa mensagem já tinha me saído, gente, no mês 2, no mês 9. Já tinha saído 2 vezes no mês 2 e 2 vezes no mês 9. Foi já antes de eu começar essas lives. Então Deus já me cobrava lá em fevereiro. Nice, você tem que ter tempo de qualidade comigo, para que eu realmente mostre para você o que eu quero para você na sua vida. E eu tenho certeza que ainda nem tudo me foi revelado. Mas eu preciso ter esse tempo de comunhão com Deus. Eu preciso, e eu venho repetindo isso, gente, desde quando eu comecei essas lives. Nós precisamos ter tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos, em 24 horas, dedicar ao menos 15 minutos todos os dias. O que é 15 minutos de 24 horas? É nada, é nada. 15 minutos para estar na presença de Deus é nada. Nisso, mas eu não tenho tempo. Tem. Se você, eu tenho certeza que tem. Você não conhece a minha vida? Não conheço, mas eu sei que tem. Se você quiser me dar o relatório do teu dia, eu tenho certeza que vou achar 1 hora para você estar na presença de Deus. Tenho certeza. Eu faço isso durante o processo de coaching. Pessoa que fala que não tem tempo, quando eu olho, eu falo, vixi, não tem tempo por quê? Não tem tempo porque tá lá no WhatsApp, tá lá fofocando com a comadre, tá lá falando mal da vida dos outros. Não tem tempo mesmo. Agora, enquanto a prioridade na sua vida e na minha vida não for Deus, nós não vamos ter tempo nunca. Por quê? Porque nós priorizamos outras coisas. Nós priorizamos outras coisas antes de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima dos seus filhos, amar a Deus acima dos seus pais, amar a Deus acima do seu esposo, amar a Deus acima da sua esposa. É isso que Deus tem falando. E se eu amo a Deus, e se eu priorizo Deus na minha vida, eu tenho tempo de qualidade com Deus. E não é tempo de qualquer coisa, é tempo de qualidade. Como assim isso? É tempo de estar com Ele, na presença dEle, só com Ele, sem lembrar de preocupações, de coiseiras que nós temos que fazer. Acorda mais cedo, 15 minutos, e esteja na presença de Deus. Nisso do céu, mas eu já acordo 7 horas, acorda às 6. Nossa, mas eu acordo às 6, acorda às 5h30. Agora, eu quero pro céu, você quer ir também? Então nós temos que nos esforçar. É desafiador? É demais. Eu sou uma pessoa que eu não gostava de acordar cedo, não gostava mesmo, todo mundo sabe. Já falei isso 200 vezes aqui. Não gostava de acordar cedo, tinha uma birra de acordar cedo. Eu falava, gente, acordar cedo pra quê? Só que quando eu acordo cedo, já estou no momento de oração com Deus, a minha vida é outra. Nossa, é outra coisa. Quando eu consigo já vir aqui pra live, tendo feito o terço, tendo feito o meu momento de oração com Deus, é outra coisa. É outra coisa. Então, assim, sem desculpa, sem mimimi, sem historinha. É um tempo de qualidade com Deus. A receita é essa. Ele está dizendo, para de trabalhar pelo que perece. E ele não está dizendo que não é para nós não trabalharmos fora, que a maioria trabalha fora. Hoje as mulheres, a maioria trabalha fora.
Eu sempre brinco que eu faço assim, gente, eu queria tanto se aquele tempo que eu não precisava trabalhar fora, né? Que era só os homens, porque, meu Deus do céu, quem inventou esse negócio desse feminismo? Ai, que ódio. Mas, enfim, né? Eu estou levantando mais cedo e já estou acostumando. A Rose, aí, ó, a Rose, ela é minha coach. Para quem não sabe, ela é minha coach. E não é, Rose? É maravilhoso quando você começa a acordar cedo, gente. É delicioso estar na presença de Deus. E outro dia rende, não é, Rose? A Rose, ela vai fazer uma live comigo, ainda contando os ganhos dela. Essa mulher tá tendo cada ganho, gente. Que eu não sei nem explicar para vocês. Isso nós ensinamos, nós trabalhamos dentro do processo de coach como ter uma vida organizada, como organizar a agenda, como você se organizar. Às vezes a pessoa pensa que o processo de coach é algo completamente diferente. Não, é botar sua vida nos eixos. O processo de coach ele faz com que você coloque sua vida nos eixos, incluindo o pilar espiritual, que é um dos pilares que nós trabalhamos. Então Deus está dizendo aqui, gente, eu preciso de tempo de qualidade com você para eu agir na sua vida, para eu revelar para você o que eu preciso revelar. Porque você acha que Deus vai revelar as coisas para nós no meio do maior tumulto no dia a dia? Não, Ele tem reservado coisas preciosas para aqueles que estão junto com Ele. Ele convida muitos. É aquela música do Padre Zezinho. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Então, muita gente é convidada. Mas por que são poucos os escolhidos? Porque as pessoas não têm tempo, elas viram as costas para Deus e falam, como esse jovem aqui, deixa eu enterrar meu pai. Ajude. Sempre acordei cedo, quem cedo madruga, Deus ajuda. É bem isso. Bem isso. Estou renascendo, uma nova mulher. Em nome de Jesus, Rose. E ainda nem começou, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Eu tenho absoluta certeza. Então, o que eu estava dizendo aqui para vocês, olha aqui. Deus está dizendo para você, filho, eu tenho coisas para você, como ele convidou esse jovem aqui, vem e segue-me. Aí ele quis dizer o quê? Deixa eu enterrar meus mortos. Deixa eu enterrar meu pai, ao menos deixa eu ir lá, despedir da minha família, ou seja, olhar o que eu tinha lá, que eu fazia lá, meus velhos preceitos, e Deus fala assim, deixa os mortos enterrar os mortos. Se você quer me seguir, a hora é agora, ou você me segue agora, ou tchau. E Deus está fazendo isso conosco. Por que Jesus, nossa, mas Jesus não tem nem tempo para esperar. Não, por quê? Porque o tempo urge, gente. Nós vemos a situação que o mundo se encontra, as famílias sendo desestruturadas, famílias se dilacerando, e nós vamos esperar para Deus, para esperar para amanhã? Amanhã pode ser tarde, tem que ser hoje, tem que ser agora. A decisão nossa, gente, amor é decisão. O amor é decisão. Deus, eu te amo, então me prove. Me prove. Me prova realmente que você me ama. Como? Fazendo a minha vontade acima de tudo, em primeiro lugar. A prioridade da nossa vida tem que ser seguir a Deus. O resto vem como o resto. Nisso, mas você está dizendo que eu tenho que amar mais a Deus do que meus filhos? Sim, porque o amor que você vai dar para os seus filhos perpassa pelo amor de Deus. Sem o amor de Deus, você não ama verdadeiramente seus filhos, pode ser um amor egoísta. Como eu vejo muitas mães, às vezes o pessoal fala assim, Nisso, você deixou teus filhos embora tão cedo. Você deixou teus filhos morar fora, em outro país. Eles não são meus. Eu nunca, meus filhos nunca foram aprisionados. Eu errei muito como mãe. Porque eu bati, porque eu briguei. E eu reconheço isso. Só que eu já me perdoei também, porque eu não sabia ser uma mãe melhor. Só que eu deixei meus filhos, os dois foram morar fora. Os dois foram morar em Madrid, um com 18 e um com 19. Por quê? Porque eles não são meus. O que eu fiz? Rezei, Senhor, está nas tuas mãos. Cuida deles, põe seus anjos cuidando e não posso fazer nada. Por quê? Porque senão eu torno uma mãe egoísta, que eu quero meus filhos que nem uma galinha choca debaixo das minhas asas. Isso é amor? Não, isso é prisão. E eu sempre me colocava no lugar deles e falei, gente, se eu pudesse, eu gostaria de morar de fora. Mas meu pai era um pai que não deixava. Bom, aquela época também, Deus no céu, né? A gente não conseguia nem ser norte, morava em Terrabão, nem ser norte, quanto mais para outro país. Então, por que eu tenho que amar Deus sobre todas essas coisas? Porque o amor de Deus é sublime, é divino, é maravilhoso. E Ele vai nos ensinar a amar os outros também da mesma maneira, sem egoísmo, sem sensação de posse, de domínio sobre aquela pessoa. Gente, o meu relógio está aqui dando sinal. Eu tenho uma coach agora às 8 horas da manhã, 7h30 agora.
Anice, linda reflexão, parabéns, obrigado pelas palavras. Obrigada, Júcio, por estar aqui. Eu que agradeço a presença de vocês. Bom dia, acabei de chegar no grupo de Iraçaí, Santa Mônica. O grupo de Santa Mônica, o grupo de oração Santa Mônica. Sim, Mães que Rezam. Santa Mônica, para quem não sabe, acho que todos sabem, mas Santa Mônica foi mãe de Santo Agostinho. E lá em Terra Boa tem um grupo de oração que é Mães que Oram. A Vânia Rampaz é uma das coordenadoras, eu acho que é a coordenadora, e é maravilhoso. Elas fazem o terço de madrugadinha, acho que é 6 horas da manhã, salvo engano, toda segunda-feira. Mães que oram pelos filhos, mas mães que não têm sensação de posse pelos filhos. Por quê? Porque primeiro passa pelo amor de Deus. Então, vamos lá pedir a Deus que nos dê essa graça de amá-lo acima de tudo, sobre todas as coisas. E aí nós finalizamos essa reflexão com essa oração, porque eu tenho que trabalhar agora às 8 horas, atender uma coach lá de Cascavel, Dona Ana Salete, maravilhosa, uma senhora de 60 e poucos anos que está fazendo processo de coach, porque ela quer melhorar. Olha que coisa gostosa, ela quer ser melhor. Olha que benção. Ela é ministra da Eucaristia. Fantástico. Nossa, maravilhoso. Deus me traz pessoas maravilhosas para eu atender. Olha, Deus é bom demais. Vamos lá então? Nesse momento vamos pedir a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo conduza essa oração. Coloque em minha boca as palavras que for da vontade de Deus, que eu seja instrumento de Deus nesse momento. Vem nos ensinar a colocá-lo, Senhor, em primeiro lugar. Vem tirar do nosso coração todo egoísmo, toda falta de tempo, todo desânimo, todo desassossego, todo cansaço. E que nós, a partir de hoje, Senhor, reservemos um tempo de qualidade para estar na Tua presença. Que a partir de hoje, Senhor, essas palavras que foram ditas aqui toquem o nosso coração de forma tão profunda que nós mudemos as nossas atitudes. De nada adianta, Senhor, ouvir e não fazer. De nada adianta conhecer e não mudar efetivamente. Ajuda-nos, Senhor, nessa mudança para melhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia decidir te seguir. Estar na Sua presença, em primeiro lugar, e demonstrar o nosso amor a Ti, em atos, palavras e ações. Que nós reservemos, Senhor, um tempo de qualidade para estar contigo, para nos abastecer como Jesus fazia quando subia ao monte para orar. Que nós deixemos, Senhor, ao menos que por 15 minutos, as coisas do mundo para estar na Tua presença, Senhor. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Que a Tua presença nos invada no pequeno momento de oração que nós reservarmos para Ti, Senhor, e que seja tão profundo, tão divino, tão sobrenatural, capaz de reabastecer as nossas forças para todos os dias. Que nós sejamos, Senhor, a Tua presença viva onde nós formos. Que nós levemos a Tua palavra, a Tua presença, a Tua paz, o Teu carinho, o Teu amor, a Tua generosidade, a Tua misericórdia, Senhor. Que nós sejamos o Cristo na vida de outras pessoas. Que nós sejamos, Senhor, a presença que leva paz, que leva amor, que leva alegria, como o cristão é. O verdadeiro cristão leva alegria, não desgraça, não tristeza, não fofoca, não amargura. O cristão, ele deve levar a presença plena e leve de Deus. Que Nossa Senhora nos ensine nessa temperança que ela teve, nessa obediência, nessa mansidão. Que nós sejamos, Senhor, mansos e humildes, como o Senhor exige de nós. E essa exigência, Senhor, é para o nosso bem. Então, que nós saibamos acolher esse puxão de orelha que nos foi dado hoje e que nós efetivamente mudemos para vos seguir, sem querer ir lá nos despedir da casa do Pai, sem querer olhar para as coisas passadas, mas a partir de hoje, Senhor, que nossas atitudes mudem. Assim espero e assim seja. Que o seu dia seja de muita luz, de muita bênção, de muita graça, de alegria, como deve ser o cristão. Grande beijo, vou porque eu tenho minha sessão aqui agora e deixo você na paz e na presença do Espírito Santo, que Ele te conduza sempre. Beijão, obrigado pela tua presença, até amanhã, 7 horas.